Fala turma, belezinha? Meu nome é Lucas e hoje é dia de brilhar. Porque hoje é o dia da matemática, é o dia que a brilhante... Nossa, coloca sua semana cheia de brilho, porque hoje você vai aprender triângulo. Segura para não cair para trás, sétimo ano. Sabe quem vai estar comigo? Ó, esse cara é fantástico, Guilherme. Ó, aquela rodadinha que você já conhece. Ó, gente, o Guilherme é cabuloso, o cara até roda comigo. Vamos ver aqui, ó. Qual é o título da nossa aula? Vamos ver. Primeiro, o título. Conceitos básicos de triângulo. Lembrando que nós estamos no ciclo 7, semana 4. Gente, eu preciso mostrar para vocês quais são os nossos objetivos, concorda? Então vem comigo aqui, ó. Nossos objetivos: construir triângulos, reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados e verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Ô Gui, pouca ou muita coisa? Ó, muita coisa? Meu Deus do céu, muita coisa. Então vamos começar com muita paz no coração e olha o slide definindo algumas coisas a respeito de polígonos. Vem comigo. De modo geral, os polígonos são figuras deformáveis, ou seja, uma vez definidos os seus lados, é possível alterar os seus ângulos. Então aqui, ó, você tem um quadrilátero ali bonitinho. Imagina se eu faço aqui, me ajuda aqui, ó, vou só pressionar, pá. Concorda que eu consigo deformar essa figura? Eu consegui deformar essa figura. Eu mudei o ângulo interno dessa figura. Só que existe um polígono que não é deformável. Nossa, professor, não sei qual é. Olha que interessante, turma. O triângulo é uma estrutura rígida e é o único polígono rígido, não deformável. Então, o triângulo é o único polígono que não é deformável. Sim? Então, olha que interessante. E é a partir dele que a gente constrói pontes, por exemplo. Você pode ver em filmes ou até mesmo em desenhos que a maioria das pontes são construídas através de triangulação. Tradução, a gente utiliza como base figuras triangulares. Sim? Porque são figuras o quê? Rígidas. Pegou a ideia? Sim? Então, galera, vamos começar definindo triângulo. O que é triângulo? É um polígono que possui 3 lados. Ponto final. Só isso. Olha essa imagem. Você tem o triângulo ABC, onde os ângulos internos são Azinho, Bzinho e Czinho. Beleza? Esses ângulos destacados internamente são os ângulos internos. Agora eu vou utilizar minha canetinha só para te mostrar uma coisinha aqui. Olha que top. O que acontece? Você tem aqui 3 vértices. O vértice A, o vértice B e o vértice C. E nós escrevemos assim, ó, o triângulo ABC. Só para fazer uma referência aos vértices. Tranquilo? Sim? Beleza, continuando. Só que agora, olha para mim para você nunca mais esquecer da minha cara. Olha para mim. Agora eu vou te passar uma série de propriedades. Uma série. E eu quero que você domine todas. Combinado? Então a primeira propriedade no slide. Em todo triângulo, o maior lado está voltado para o maior ângulo e o menor lado está voltado para o menor ângulo. Como assim, Lucas? Como que é esse desenho? Então imagine esse triângulo que eu vou desenhar aqui para vocês. Olha que top. Você tem aqui, ó, um triângulo bonitinho, beleza? Um triângulo ABC. Aqui vale 80. Aqui vale 40 e aqui vale quanto? 60. Belezinha? Sim? 80, 60 e 40. Então a primeira coisa que eu vou te perguntar é, qual que é o maior lado desse triângulo? Ô turma, o maior lado desse triângulo é esse aqui, ó. Esse aqui é o maior lado. Por que ele é o maior lado? Porque ele se opõe a quem? Ao maior ângulo. Ele está na frente do maior ângulo. Beleza? Agora, turma, qual que é o meu menor lado? O meu menor lado vai ser o AB. Esse aqui é o menor lado. Por que é o menor lado? Porque ele se opõe ao ângulo de 40 graus, que é o menor do triângulo. Entenderam a ideia? Então, ó, o maior lado se opõe ao maior ângulo e o menor lado se opõe ao menor ângulo. Tá claro? Beleza.
continuando os nossos estudos. Vamos ver? Agora, eu vou demonstrar para vocês uma coisa que você vai utilizar para o resto da sua vida, sim? Mas antes, eu quero conceituar algumas coisinhas com vocês. Eu tenho aqui um triângulo, beleza? E uma reta R. E essa reta R, galera, eu vou falar que ela é paralela a AB, ao segmento AB, beleza? Então, a reta R é paralela ao segmento AB. Feito isso, qual que vai ser a nossa estratégia? Olha que interessante. Quando eu tenho, vamos supor assim, a reta suporte, vou pagar essa reta suporte aqui, não tem suporte de nada. Vamos fazer aqui a reta suporte do lado AB, beleza? Olha que interessante, turma. Quando eu faço essa reta suporte S, eu posso afirmar que esse ângulo, ele vale B. E que esse ângulo, ele vale A, beleza? Esses ângulos são chamados de alternos internos. E lá no futuro você vai aprender um pouco mais sobre eles. Mas é só para te justificar. Olha que interessante. Esse ângulo aqui você aprendeu comigo. Quanto que vale esse ângulo? Vale 180 graus, não é? E o que é 180 graus? É A mais C mais B. Logo, a soma dos ângulos internos de um triângulo vale quanto? 180 graus. Então, olha que top. A soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Para todo, Lucas, para todo triângulo. Para todo triângulo. Sim? Agora, a minha preocupação, que foi a preocupação do Tiago e da Ronise, foi o Lucas. Eles chegaram para mim e perguntaram o seguinte: ô Lucas, é com qualquer trio de lados que eu consigo formar um triângulo? O que você acha, Gui? Você acha que com qualquer trio de lados é formado um triângulo? Será? Vamos ver. E a resposta é não. Beleza? Será que dispondo 3 segmentos de reta é sempre possível construir um triângulo? Não. E eu vou te mostrar 3 casos. O primeiro caso, vamos tentar construir um triângulo de lados medindo 6 centímetros, 3 centímetros e 2 centímetros. Olha que interessante. Quando eu faço, eu queria que você observasse a minha mãozinha. Olha que fofo. Pega a minha mãozinha aqui, ó. Imagine que você aqui tem um compasso, beleza? E você vai fazer o compasso, né, aberto assim, aberto de tal seja que seja o tamanho aqui do segmento. E você vai fazer esse arquinho assim, ó. Pá. A mesma coisa você vai fazer aqui, valendo 2 centímetros. Você concorda que esse segmento e esse segmento não se encontram? Você consegue enxergar isso? Olha que interessante. Os arcos de 3 centímetros e 2 centímetros não se cruzam. Ah, então peraí. O maior segmento tem a medida maior que a soma das medidas dos outros 2 segmentos. 6 é maior do que 3 mais 5. Ah, Lucas, então peraí. Sempre o maior lado não pode ser maior do que a soma dos outros 2? Isso mesmo, não pode. Beleza? Então, não é possível formar o triângulo. Beleza. Agora nós vamos tentar construir um triângulo de lados medindo 4, 3 e 7. Beleza? 4, 3 e 7. Da mesma maneira. Vou colocar aqui a imagem para você ver que quando eu faço o cruzamento dos arcos, realmente eles se interceptam. Sabe onde? No próprio segmento de 7 centímetros. Então não vai construir um triângulo. Concorda? Então olha que interessante. O maior segmento tem medida igual à soma das medidas dos outros 2 segmentos. Então não é possível formar um triângulo. Então, vê se você consegue ver minha linha de raciocínio aqui na minha cachola. Olha aqui, ó. Eu te falei que o maior lado não pode ser, né, vamos supor, maior do que a soma dos outros 2. Eu te falei que o maior lado não pode ser igual à soma dos outros 2. Então só resta o quê? Que o maior lado tem que ser menor do que a soma dos outros 2. Sim? Então vamos ver. Vamos construir um triângulo de lados medindo 7, 5 e 3. Então olha que top, turma. Esse lado é menor do que a soma dos outros 2. Então vai haver o cruzamento, como era previsto, formando o triângulo 7, 5 e 3. Beleza? O maior lado desse triângulo tem medida menor que a soma das medidas dos outros 2 lados.
Só que então, galera, a gente tem que padronizar. A matemática tem hora que é muito chata em relação a isso. E eu vou te passar uma definição aqui que você vai ver ao longo do 7º ano. Mas eu prefiro, ao longo do 7º ano não, ao longo do 8º ano. Mas eu preciso que você tenha destreza em relação a isso. Quer ver? No geral, todo triângulo, em cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui do lado A. O lado A tem que ser menor do que quem? B mais C. E maior do que o módulo da diferença entre os outros dois lados. Então, o A tem que ser maior do que o módulo da diferença. Você trabalhou no início do ano conceito de módulo. Então, o módulo de uma diferença aqui é você ver assim, ó. Dentro deu menos 1, o módulo de menos 1 é 1. Essa é a nossa condição de existência. Só que nós temos que fazer para cada lado. Beleza? Sim? Então, te dei uma ideia de como que vai ser. Vou te fazer exemplo numérico, preocupa não. Então, aqui, ó, só para a gente fazer só mais um exemplo, o B tem que ser menor do que quem? A mais C. E o B tem que ser maior do que A menos C em módulo. Então, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois e maior do que o módulo da diferença. Agora chegou o momento onde todo mundo vai tremer. É o momento do terremoto, porque é o momento do Kamehameha. E o Gui tá animado. E deu até uma giradinha. Então, nós três e Kamehameha. Você viu que eu levantei meu pezinho? Então, vamos ver aqui, ó. Gente, primeiro exemplo. A figura a seguir, os pontos A, D e C pertencem à reta R. Determine x e y. Vamos fazer com calma, só lembrando o seguinte, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale quanto? 180. Então, vem comigo aqui, ó. Olha que interessante. Aqui no triângulo BDC, eu já tenho 30 mais 40. 30 mais 40 é quanto? 70. Quanto que falta para chegar a 180? 110. Você achou que aqui é 110? Ótimo, perfeito. Galera, se esse cara é 110, o x tem que ser quanto? 70. Por que o x tem que ser 70, Lucas? Porque a soma desses dois ângulos tem que dar quanto? 180. Que doido! Então, vamos descobrir esse aqui, ó. Eu sei que o triângulo ABD possui esse ângulo, que eu quero descobrir, 55 e 70. Quanto que vale esse ângulo, então? Se eu já tenho 125, para 180, faltam quanto? Faltam 55. Beleza? Sim. E quanto que vale o y? O y vale 125 graus. Belezinha? Então, o meu x vale 70 graus e meu y vale 125. Galera, complete os ângulos de maneira geral. Sabe por quê? Para você não ter um trabalho extra. Beleza? Vamos ver aqui agora. Número 2. Vamos fazer um exemplo numérico. Com três segmentos de comprimento iguais a 10, 12 e 23, é possível formar um triângulo? Eu já vou te dar uma dica. Olha o maior lado, 23. Cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois, não é? Então, 23 é menor do que 10 mais 12? O que vocês acham? 23 é menor do que 10 mais 12? Não, não é. Então, como esse lado não é menor do que a soma dos outros dois, eu já paro por ali. E falo para vocês que esse trio não forma um triângulo. Fechou? Pegou a ideia? Sim? Agora, esse problema, turma, é o problema que eu acho assim, dificílimo, mas eu vou fazer com que ele entre na sua cabeça de maneira bem, ó, bem suave, bem tranquila. Beleza? Problema da PUC. Dois lados de um triângulo medem respectivamente 4 e 10 metros. Os possíveis valores da medida do terceiro lado em metros oscilam no intervalo. Então vamos lembrar? Cada lado é menor do que a soma dos outros dois e é maior do que o módulo da diferença. Então vamos ver? Esse lado em questão eu vou chamar ele de x, beleza? Esse lado x, ele tem que ser menor do que quem? Ele tem que ser menor do que 4 mais 10. E ele tem que ser maior
do que o módulo da diferença entre 10 e 4. Então, vamos colocar 10 menos 4 em módulo. Então, o x tem que ser o quê? Menor do que 4 mais 10, quanto que dá? 14. E o x tem que ser maior do que... Quanto que é 10 menos 4? É 6. Módulo de 6 é quanto? 6. Então, o x é um valor entre 6 e 14. Ah, então eu posso representar assim, Lucas? Pode. Entre 6 e 14. Beleza? Sim? Complicado? Não, de boa. Suave. Belezinha. Agora, essa questão da UFMG determina o valor de x. Do mesmo jeito, nós vamos resolver ela. Aqui, ó. Olha que interessante. A soma desses dois ângulos dá quanto? 75, não é? Quanto que falta para fechar em 180 para eu colocar aqui? Falta quanto? 105. Beleza? Sempre olhando a soma dos ângulos internos. Aqui vai ser quanto? Essa partezinha aqui de fora. 75. Sim? Agora, esse pedacinho aqui. Então, 45 mais 75. Ó, 120. 120. Para 180, faltam quanto? 60. Então, x mais 60 tem que dar 180, porque forma uma meia-lua. Então, aqui sai por quanto? O x? 120. Existem outras formas de fazer isso, mas na aula de hoje eu quero que você domine essa. Beleza? Então, x vale 120. Galera, aqui é a minha referência bibliográfica. E eu tirei esse tempinho final para conversar com você. Galera, foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui. Para mim, como professor, é uma honra dar aula para o estado de Minas Gerais todo. E eu espero que você realmente, né, tenha aprendido, tenha compreendido tudo o que eu falei e qualquer coisa pode procurar a gente. Eu sempre falo que quando a gente é pequeno, tudo que a gente deseja se torna mais fácil de ser realizado. Com o Lego, a gente constrói o patrimônio. Com uma capa de super-homem, você vai até a lua. Então, tem hora que sonhar é fácil, mas realizar esse sonho tem hora que muita gente coloca pedra no seu caminho. E eu te falo uma coisa, eu realizei um sonho meu estando aqui. Eu sempre dei aula para 30, 40 pessoas, ou até mesmo 200 pessoas. Mas hoje eu estou dando aula para milhares de pessoas. E você me ajudou a realizar esse sonho. Então, galera, lute sempre para realizar o seu sonho. Eu estou aqui, nós todos estamos lutando por uma educação bacana e que você saia dessa muito melhor. E a minha última frase, como sempre eu falo, a vida é uma escalada, mas a vista é ótima. Mas eu vou fazer um adendo de uma professora que eu tenho um carinho muito bacana, ela chama Juliana. E ela fala o seguinte, que nada deve colocar no seu caminho para você substituir o seu sonho. Sonhos não são feitos para serem substituídos, são feitos para serem realizados. Realize o seu sonho, porque eu realizei aqui, estando na sua frente. Muito obrigado, turma, e como sempre eu falo, até o futuro! Beijo, turma! Valeu!